Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje para mim é um dia especial, é um dia que começa um novo ciclo, um novo tempo, porque eu acordei com um sentimento diferente. Independente de todas as realizações, conquistas, que mesmo que seja através da fé, nos dons, nos talentos, nas finanças, na saúde, na família, meus filhos estão ali dormindo já na sala, enquanto eu estou aqui esperando minha esposa, que está colocando as crianças para dormir, fazer um papo com você. Todas essas coisas não são suficientes. As realizações do ser humano, por mais que seja através da fé, há um vazio de alma. E eu fui orar, falei, Deus, sentimento de vazio. E aí ao longo do dia ele foi ministrando meu coração e tem muito para dizer sobre isso. Glória a Deus. Tem coisa boa para você e para mim. Para começar, que depressão não é a mesma coisa, porque a depressão se cura com a produtividade da vida. A gente produz e cessa esse negócio de depressão, mas o vazio de alma é uma espécie de uma crise existencial. A gente precisa de entender o nosso propósito de vida na Terra. Provérbios 8:18 diz assim, 17... Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Muitas vezes a gente corre atrás dos nossos objetivos de situações financeiras, de busca de performance, de um monte de coisa aqui, um monte de coisa lá, acolá. A gente entra num conformismo, no ativismo, na atividade constante, que você vai, trabalha para comer, come para trabalhar. Trabalha para comer, come para trabalhar. Não tem tempo mais para mais nada, para a família, para a poesia, para os esportes, para cuidar de si. Você entra numa redoma de um furacão que te engole e você já não vê, não encontra mais nada. E aí o tempo vai mostrar que você correu, não foi em vão, né? Mas isso causa uma crise existencial. Essa busca por não saber ouvir a voz do teu Criador, que deve ser bendito eternamente, que graças a essa criação temos aqui na existência da vida, é que faz a gente ter esse vazio de alma. A falta de intimidade, de convocar Ele, vem na minha vida. Quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a mim o teu reino. É você inaugurar um reino na sua vida, onde você tem faças e não faças, tem afazeres, você tem cargo, tem realizações a serem feitas dentro desse propósito de existência de vida na Terra e da eternidade. Porque você não pensa que você morreu, acabou. Quem aqui já não teve experiências com energias negativas, com anjos, com demônios? Eu já tive várias. Eu posso, se você quiser me pedir, eu te passo um vídeo que eu tenho que aparece demônios à minha volta. Isso não é normal ver por aí. Não. É que eu sou um cara que busca a Deus, então a tentação fica mais próxima de impedir que eu possa propagar essa mensagem para você, que eu possa realizar um chamado de Deus, um propósito de Deus na minha vida, para que eu também não viva essa crise existencial. Então a crise existencial, gente, é a falta de você saber quem é Deus de verdade. E Deus não é um ser que você pensa ou imagina só. Você tem sim o seu sentido de grandeza a respeito de Deus, mas Deus é uma pessoa que se comunica com você. Tanto que ele diz lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que me buscam me acharão. Lá em Jeremias já diz diferente, mas diz a mesma coisa. Diz assim, buscai de todo o vosso coração, e será achado de vós, diz o Senhor. E é interessante porque ele diz que os planos que ele tem para nós são planos de bem e de paz. Joel, o profeta Joel disse isso, que são
grandes os planos, que nossos pensamentos são de baixo, limitados, dele é de cima. Lá de cima ele vê tudo muito melhor, sabe os caminhos que você vai seguir, que vai te prosperar, vai te dar um fim de glória. Então, a falta dessa comunicação, você não sabe direito aonde que você quer chegar. Porque você nada e morre na praia. Não é possível. Sem dizer que o poder que ativa, caminha conosco, é um poder de promessas da própria Bíblia. Olha só, nessa pandemia ele está dizendo assim: cairão 1000 à tua volta, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, o meu cajado te consola. Ele ordena anjos para guardar os nossos caminhos. Você pode ler lá em Salmo 91. Se você ler o Salmo 91 na íntegra, você vai ver o cuidado que você tem quando você está em Deus. E para estar em Deus é uma coisa simples, gente. Não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de que você se dedica para buscar esse preenchimento da sua alma vazia, que está vazia de Deus, está vazia de entender o seu propósito de vida na terra. Você pode ter muitos talentos, muitos dons, mas eles só são ativos de verdade na sua vida quando você está dentro de um propósito. E ele vai expandir poderosamente. Eu, com propósito, agora estou realizando uma obra. É um propósito. Daqui eu saio regado, transpassado, transplantado, já com uma nova herança, uma nova caminhada, um novo curso cheio de bênção para acontecer. Porque eu senti o fogo, senti um chamado, senti vai e faz. Então quando ele fala, eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão, você vai encontrar, vai ver um Deus aparecer na sua frente, você falar e morrer de medo? Não, ele diz que ele é tenebroso mesmo, ele é gigantesco, então não tem como. Mas Moisés, ele teve dos que escreveu os 10 mandamentos na tábua e tal, aquela coisa que ele subiu no Monte Sinai, depois desceu, todo mundo conhece a história de Moisés, senão você vai procurar na net aí, Netflix, e você vai saber um pouco da história de Moisés. Mas Moisés teve um vazio de alma no meio do seu período de existência, e ele falou, Deus, não me deixe ir se o Senhor não for comigo. E aí ele fala, não, eu quero te ver, eu quero te conhecer, não é só de ouvir falar, não, eu quero te conhecer, de ver. E aí diz que Deus, ele se demonstrou para Moisés, só que diz que Moisés não podia ver o rosto dele, porque ele ia desintegrava, né? Então, ele diz que viu só as costas de Deus andando, passando de costas, numa imensidão ali. Muitos outros personagens da Bíblia teria a visão. Davi disse, eu vi o meu Senhor à destra do meu Senhor, 2 senhores. É que lá em Estevão, quando ele morreu apedrejado, como foi um mártir, diz que na hora o céu se abriu e viu Jesus na frente. Ele viu Jesus e Deus Pai. Lá em Atos 6,48, se você for lá ver, você vai achar a história de Atos, do Estevão, por ele ter pregado com grande sabedoria, grande veemência, eles quiseram matar e mataram ele apedrejado. Só que na hora que ele estava sendo apedrejado, ele falou, Deus, perdoa eles também, eles nem sabem o que estão fazendo. Olha que amor é esse, o cara está matando você já está profetizando salvação na vida do cara. É uma outra dimensão. Só que a falta da nossa conclusão de ter um tempo para Deus é um pecado mortal, porque você passa a se perder no meio do seu turno, do seu rumo, do seu caminho. Diz lá no versículo 18, porque comigo estão a honra, as riquezas duráveis e a justiça. Porque com Deus ele é o dono do ouro e da prata, então ele diz que com ele tem todas as coisas, porque ele é o Criador. E qual que é a diferença? A diferença é que ele disse assim, que mais vale o fruto do meu ventre do que o ouro refinado, e as minhas novidades do que a prata escolhida. Que novidade! Deus tem novidades? Muitas. Todos os dias, uma nova.
porque Ele é o Criador, Ele cria situações para você realizar. Então, novidades, melhor do que a prata escolhida e o fruto do meu ventre do que o ouro refinado. Que fruto do ventre é esse? É andar em espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Fala lá as obras da carne e os frutos do espírito. O fruto do espírito é você ter o fruto do ventre, que ele diz: paz, alegria, amor, esperança, domínio próprio, mansidão, fé. São esses frutos do espírito. E as obras da carne, que é quando a gente está num vazio tremendo de alma, a gente começa a andar na lascívia, na prostituição, na promiscuidade, porque você quer preencher o seu vazio. Então você vai buscar o vazio na pornografia, você vai buscar preencher o seu vazio na prostituição, você vai procurar preencher o seu vazio naquilo que é carnal, as obras carnais, na ira, na peleja, na inveja, enfim, você começa a inteirar o seu corpo em corrupção, porque você está vazio de alma, então você começa a saborear, a comer dessa fonte. Aí você começa a ficar na pandemia morrendo de medo, porque você pega um resfriadinho e já acha que está com Covid e pode morrer a qualquer hora. Por quê? Porque as obras da carne, quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito colhe vida. E aí vida tem fé, você tem fruto do Espírito, você tem esperança, você tem amor, você tem, enfim, domínio próprio, mas então você não vai ficar desesperado já atraindo o pior para você. Porque tem essa ainda, né? Jó diz que eu temia me sobreveio, o que eu mais temia me sobreveio. Estou concluindo a minha tarefa já. Só que com Deus de um lado, o Salmo ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e seu cajado, tu, Senhor, me consola. Que vara, que cajado. É quando Deus fala em Hebreus, fala que ele diz que: ó filho meu, não desmais quando pelo Senhor fores repreendido, porque ele corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Que açoite é esse? Deus é bom, Deus é amor, mas ele é ira também. Então ele vai descer o cajado se você precisar. Só que tem um detalhe: se você não tá sem disciplina, então ele trata como bastardo. Ou seja, você fica um vazio de alma aí pro resto da sua vida sem saber para onde quer chegar, sem para onde ir. E é interessante que Romanos 8,16 fala assim: Júlio, você já leu a Bíblia toda? Nem sei, só sei alguns versículos, mas neles eu já estou transmitindo. Sei que você pode pensar mil coisas aí. Mas ali, pelo fogo do Espírito, meu cálice começa a transbordar. E aí Romanos 8,16, não esqueci não, diz que o mesmo Espírito, E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito e diz que somos filhos de Deus. Então você tem um Pai eterno, que daqui você vai para a eternidade se você tramitar, deixar rolar essa tua salvação, essa comunhão com Deus, que Deus deve ser contemplado mesmo. Ele é o Criador. Diz que os anjos, os serafins, os querubins, eles ficam ali na presença de Deus Todo-Poderoso falando: Santo, 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 Santo. Mas só isso, Júlio? Santo, Santo, Santo. Olha. Por que ele fala só isso, Júlio? Santo, mas que coisa chata, com todo o brasão de vida, de presença e de arcanjo de alado com asas enormes, um esplendor glorioso de anjo, só fazendo isso diante da presença de Deus. Que chatice. Chatice, chatice. É a crise existencial que você está, meu querido. E eu passei por isso, tive que sentir um pouco disso, porque andava muito afastado. Porque a parábola do semeador diz que parte da semente caiu no meio do caminho e os espinhos cresceram e os abrolhos sufocaram e a coisa ficou infrutífera. A semente não deu seus frutos. Então os cuidados da vida, aquilo que Deus me honrou, me abençoou, começaram a consumir meu tempo de tal maneira
que eu não tinha mais um tempo para Deus. Aí eu fui indo, acabou caindo num vazio que hoje está valendo para alguma coisa, para transmitir a experiência. Eu que não quero voltar mais nessa. Quero seguir em frente com Deus. O que eu quero te concluir aqui? Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fé é a engrenagem que gera tudo. Você começa no poder da sua imaginação. Daqui a pouco tudo está se cumprindo na sua vida. A única coisa que a gente precisa saber é o porquê. O que estamos fazendo aqui, porquê, para quê, né? Para onde vamos? Qual o propósito? Esse propósito você vai saber do Pai, de Deus. Como? Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de bem e de paz, para vos dar o fim que vós mesmo esperais. Então, por mais que a pandemia você tenha medo, você começa a esperar o pior, que é ruim, que eu temia me sobreveio. O provérbio diz que a morte e a vida está no poder da sua língua. Quem a ama colherá dos seus frutos. Então o problema é a fonte que você vem escutando tanta informação que só tem te jogado para baixo. E isso tem te alimentado. E a boca fala que está cheio o coração. Você só sabe falar de pandemia. Só sabe falar de coronavírus. Só sabe falar disso. Cadê? Você não consegue se esquivar mais do temor, por quê? Porque você só tem se alimentado disso. Agora, se você se alimentar de palavras fortes, como o Salmo 91 diz, que ainda que eu ande pelo sombra da morte, ainda que lá em Marcos 16 fala, se beber alguma coisa mortífera, porque agora tem essa vacina, que a gente nem sabe o que tem dentro desse antídoto, né? O Bruce Lee já denunciava nos filmes dele lá no passado. Todo mundo que vai fazer alguma coisa, vai falar, levantar alguma bandeira, alguma denúncia, já morre pelo caminho. Não sei que trapo de imundícia estão aprontando para cima da multidão, mas está a promessa dizendo que se beber coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então essa fonte que eu me alimento de fé, ela é muito mais forte na sua vida, muito mais forte na minha vida. Ainda que aconteça o contágio, não acontece. Não fará dano algum. Então, é a fonte que eu me alimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém?